Este é o Observatório, podcast da Juventude da PIB, e a nossa ideia é continuar estudando o livro de Atos. Temos aprendido muito, temos avançado no livro de Atos e chegamos num momento importante da vida da igreja, que a gente quer trazer para a nossa vida hoje. Atos de 11 a 13, especificamente vai tratar a respeito da igreja em Antioquia. Vamos apresentar nosso time de comentaristas aqui. Pastor Mateus. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos aprender. Jéssica Guimarães. Boa noite a todos. Júlia. Olá. E Eduardo. Olá, vamos lá. Eu sou o pastor Rubens, estamos no Observatório. Por que é importante estudar essa igreja? Eu tenho 7 bons motivos. Primeiro, lá foi o primeiro lugar em que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Segundo, lá foi onde os não-judeus e judeus se converteram simultaneamente pela primeira vez. Antes era muito focado só nos judeus, ou já estava tendo alguma coisa com os gentios, agora não. Lá estava acontecendo isso. Terceiro, lá foi a primeira igreja que Barnabé liderou. Barnabé a gente vai encontrar mais adiante, ele vai ser o mentor de Paulo e ele vai ser o mentor de muitas outras pessoas. Barnabé é um exemplo claro da Bíblia, daquele que prepara pessoas para o ministério. E Barnabé vai ter a sua primeira experiência como líder de igreja aqui. Quarta lição, e por quarto motivo na realidade, lá foi criada a escola bíblica. E os membros da igreja eram chamados discípulos. Eles se reuniam para estudar a palavra. Quinto, lá foi escola, seminário e preparação ministerial do apóstolo Paulo. Ninguém conhecia Paulo, ninguém queria saber de Paulo, mas Barnabé foi lá e buscou Paulo como que pela mão e treinou esse camarada. Ali foi a escola que Paulo aprendeu. Ele aprendeu de Barnabé, ele fez o seu ministério, preparou, e lá ele vai ser chamado para missões, em Atos capítulo 13. Lá foi levantada a primeira oferta de ação social registrada na Bíblia. A primeira oferta para ajudar outras pessoas. Genial também. E finalmente, lá foi onde foram chamados os primeiros missionários da história bíblica e cristã. Diante disso, vamos entender um pouquinho sobre a igreja de Antioquia. E vamos começar, pastor Mateus. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. A importância disso fica muito claro, e isso era bem claro para aquela igreja lá. Isso deve ser bem claro para nós hoje, isso é óbvio. Mas isso é claro na igreja de hoje? Não como deveria, eu acho. E de alguma forma a gente vai se acostumando tanto ao ambiente da igreja, as coisas que a gente faz como igreja, e vamos nos acostumando tanto às nossas habilidades de fazer aquilo que a gente faz, que a gente sempre corre esse risco de se achar no controle daquilo que acontece. Queremos, e isso faz parte do coração humano, a gente faz planos, a gente traça objetivos, e não que necessariamente isso seja ruim. Precisamos nos planejar. Na nossa conversa na semana passada a gente falou sobre a questão da capacitação, a gente precisava se capacitar, e o planejamento, a elaboração faz parte com certeza da vida, mas é sempre importante que a gente nunca perca de vista que os nossos planos e a nossa direção pessoal nunca deve suplantar, nunca deve ser maior ou mais importante aos nossos olhos do que a direção que venha de Deus. O que a gente vê na igreja em Antioquia é que tudo acontece de forma muito natural por essa direção de Deus ser tão claro, Esse senhorio de Jesus, para eles era muito evidente, a submissão era sempre constante. Nós vemos através de várias declarações que todos aqueles envolvidos na igreja estavam sempre buscando ao Senhor e sempre sujeitos à orientação. Isso é algo que é muito importante e que precisamos tomar esse cuidado para que não seja abandonado no nosso tempo, que façamos os planos, que tracemos os objetivos, mas que a gente não se esqueça de que no final quem dirige a igreja é Jesus, e às vezes os planos dele vão divergir dos nossos, a vontade dele pode ser sim diferente da que a gente gostaria que fosse.
Parece que a mensagem óbvia e clara é Jesus Cristo em todo o tempo. Isso era muito, não se tinha dúvida que quando se reuniam para estudar, estudariam sobre Jesus Cristo. Onde estavam reunidos, era Jesus Cristo o assunto. E uma visão da igreja, Jesus Cristo vai voltar, e assim participar. Mas a igreja também se reunia para batizar e celebrar a ceia do Senhor, que são as ordenanças. Isso se tornou um hábito da igreja e uma necessidade da igreja. Júlia, é isso mesmo, a igreja deve regularmente se reunir para cumprir as ordenanças do Senhor? Sim, são as duas grandes ordenanças, né, para a igreja cristã, que é o batismo. É interessante porque o batismo, por diferentes linhas teológicas e denominações, ele é compreendido de forma diferente. Porém, nós compreendemos que o batismo ele é por imersão, porque ele é um reflexo da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Isso. E nós acreditamos que o batismo ele também tem que ser um reflexo daquilo que já aconteceu no coração, ou seja, eu aceitei conscientemente Jesus Cristo, então por isso que nós, na nossa igreja, não fazemos o pedobatismo, né, que é o batismo infantil. Porque necessariamente uma criança não tem a clareza do que a consciência do que é aceitar Jesus Cristo, de professar a fé de Cristo. E também a questão da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor ela é algo, até um tempo atrás o Senhor pregou sobre isso, que a ceia ela é algo que nos remete ao passado, que é o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ela também nos remete ao presente, o que nós estamos fazendo para o serviço cristão, e também ao futuro. Então a ceia ela também nos traz essa questão da esperança. Um dia Jesus Cristo virá nos buscar e nós iremos com Ele para o céu, como está escrito em João, né? Que ele tem nos preparado morada. Então, acho que sim. É também interessante pensar que essas são as ordenanças que a igreja cumpre conscientemente sobre Jesus. Embora outras denominações vão acrescentar 1 milhão de outras ordenanças, que necessariamente não são bíblicas, essas são as duas que se destacam, porque elas remetem exatamente à essência do que é ser um cristão. E sempre essas ordenanças vão voltar ao tema que foi falado, sempre é Jesus Cristo. Sempre é Jesus Cristo. Jéssica, se tem uma coisa que me chama muita atenção aqui, é que lá em Antioquia, os crentes do Senhor Jesus eram chamados de discípulos. Discípulo é aluno. Eles eram servos. E a gente tem a impressão, na leitura do texto, que todos os membros daquela igreja eram servos, no sentido de que faziam algo para o Senhor. Todo crente deve ser um servo? Com certeza. A gente sabe sobre os dons do Espírito, né? Algumas pessoas têm dons diferentes dados por Deus, não é aquela coisa assim, eu desenvolvi essa habilidade porque eu estudei, não sei o quê. Não, é um dom que Deus dá, né? Ele dá para cada um dos seus filhos, e um dos dons é ser servo. Mas todo crente, ele tem esse dever, né, de ser servo de uma forma ou outra, não necessariamente sendo só aqueles que têm o dom de servir que vão fazer tudo na igreja, né? Todo crente que é corpo, né, da igreja, ele deve servir de coisas pequenas até coisas grandes, né? Que mesmo um dos mandamentos, né, de Jesus é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, servir ao próximo, né, é uma forma de amar também e obedecer a Jesus Cristo. Tem uma tendência hoje muito comum de dizer que todo crente é um líder. Há várias correntes de igrejas que defendem isso. Eu particularmente não concordo. Eu creio que todo crente é um servo. E Deus chama alguns servos para serem líderes. No caso de Antioquia, Barnabé e Paulo. Mas se tem uma coisa que nos chama a atenção na igreja de Antioquia, é que Barnabé e Paulo não vão invocar a sua autoridade. Eu sou um ungidão aqui da igreja de Antioquia. Pelo contrário, eles são identificados como discípulos e servos em todo o tempo. Todo crente é um servo. Até Paulo, quando ele vai escrever as suas cartas e epístolas, ele começa falando, carta e epístola é ótimo, quando ele vai escrever suas cartas, ele fala, né, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Então ele mesmo se intitula. E é engraçado, desculpa, pastor.
Todos nós somos chamados para servir no corpo de Cristo, mas Deus, ele vai dar os dons de forma que ele quer dar para cada um. Então todos nós somos chamados para servir. Não sei qual é o meu dom, então sirva que você vai descobrir qual é a sua vocação. A gente geralmente aprende no trabalho, no serviço do Senhor. Jéssica falou que eles serviam ajudando os outros. Eduardo, a gente observa que o cuidado dos seus e o cuidado do próximo era muito importante nessa igreja. Sim, pastor. A igreja, ela é unidade, né? Então, é uma unidade onde os membros são membros de uma família. Uhum. Então, se você for olhar, membros de uma família cuidam dos outros membros, né? Uhum. Então, a igreja, da mesma forma, a gente cuida, sempre levando em consideração os mandamentos, né? Os preceitos que Deus nos deu, e da mesma forma que os membros internos são todos os outros que não são da igreja. Então devemos tratar todos os outros da mesma forma. Também estendendo isso àqueles que ainda não conhecem, sempre levando o cuidado, e o cuidado aqui que eu falo levando a palavra, também é um cuidado. Sim. Porque você sabe que aquela palavra é a palavra de salvação. Uhum. Né? Anunciar Jesus Cristo e tudo o que Ele fez por nós é uma forma de cuidado para essas pessoas. Então, toda a anunciação do Evangelho já é um cuidado. E o cuidado interno é aquela manutenção, a oração. A gente tem aqui orado bastante por pessoas que têm Covid e tudo mais, e essa é uma forma de cuidado que hoje em dia temos, mas que sempre teve para outros tipos de doenças e tudo mais. Então, sim, deve ter esse cuidado intenso e contínuo. Vou pegar o gancho do Eduardo, passar ao pastor Mateus. Ele falou sobre oração, mas nós vamos encontrar em Atos 13, quando do chamado missionário, eles são encontrados em oração. A ideia que a gente tem é que essa igreja era uma igreja em que qualquer momento que você fosse lá, encontraria alguém orando. Qual o papel da oração na vida da igreja? A oração ela é fundamental, principalmente porque é ela que nos orienta na nossa caminhada, e é aquilo que vai me permitir entender a vontade de Deus e caminhar nessa vontade, né? Se a gente pensa na igreja como uma comunidade de crentes, uma igreja onde os seus membros, onde os crentes não desenvolvem uma vida de oração, a gente vai ter, portanto, uma comunidade que caminha aleatoriamente, que caminha por conta própria. É um clube. É um clube, é uma comunidade que caminha seguindo as suas direções, as suas vontades, mas sem necessariamente essa direção divina, sem essa comunhão com Deus. E igreja não é isso, né? Nós precisamos sim valorizar mais a oração. Eu acho que uma das grandes dificuldades nossas hoje é de lidar com a questão dessa nossa dificuldade filosófica, talvez, de lidar com o abstrato, com aquilo que eu não consigo ver, e com a correria, com a agitação do nosso tempo, né? Nós estamos o tempo todo com a cabeça ocupada, com a mente ocupada com outras coisas. A gente não tem mais tempo de silêncio. O tempo de silêncio não existe mais, porque eu tenho coisas para ocupar a minha vida o tempo todo, ruídos que ocupam o tempo todo. Ou eu estou estudando, ou se eu estou fazendo outra coisa, a TV está ligada, ou o YouTube está ligado, ou o Spotify está ligado. Tem sempre alguma coisa emitindo ruído, e a gente vive num tempo tão diferente que a gente não consegue nem dormir mais em silêncio, né? Eu não sei se vocês passam por isso, mas às vezes a gente se acostuma, e eu já me acostumei, por exemplo, a dormir com o barulho do ar-condicionado ligado. O dia que a energia acaba e que não tem nada, eu não sei o que me incomoda mais, se é o calor ou se é o silêncio absoluto, né? Fica faltando aquele ruído, aquele soprar do vento. Tem um aplicativo para isso agora. Barulho de ventilador, barulho de ar-condicionado para dormir. A gente está tão imerso em ruído que a nossa vida toda é ocupada por sons, né? As pessoas têm trilha sonora para momento a sós com Deus. Então,
E aí a oração, ela fica de fora dessa história, né? Mas eu acho, e o senhor colocou de forma muito interessante, é que Deus vai ao encontro deles e faz essa comunicação. Sempre que nós vemos Deus se comunicando com o povo é porque eles estavam em oração, né? Deus não vai a pessoas que estão completamente aleatórias. O cara está aqui, o cara está fazendo nada, vamos... Não, mas são pessoas que estão buscando, que estão em comunhão, e por estarem em comunhão elas são capazes de ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente fica esperando que Deus faça um grande sinal, uma grande maravilha para que nós tenhamos uma direção, quando na verdade talvez o que esteja faltando é um pouco de silêncio, de quietude e de oração, né? É verdade. Jéssica, dentro disso, a igreja é um lugar de oração, mas a gente também vê no texto que lá era um lugar de paz e de esperança. Naquele tempo e hoje também a gente vive um mundo muito sem esperança. A igreja é esse refúgio? Pastor, você falou isso aí de que a gente vive num mundo muito sem esperança. Eu me lembrei que quando eu estava na faculdade, eu sou uma pessoa meio pessimista. Eu sempre era aquela aluna que falava assim para a professora. Perceber. Eu falava para a professora: não vai adiantar nada você fazer isso, professora. E eu sempre questionava. Aí ela falava: nossa, você tem que ter mais esperança, tem que ser mais positiva. Aí ela: eu sei, mas eu tô vendo, então eu vou falar o que eu tô vendo, né? Você é realista. Ser realista. E assim, para mim, a igreja é um local onde eu posso encontrar paz, encontrar esperança. É o único local que eu posso encontrar a esperança verdadeira. Que é o único local que eu vou meditar e me lembrar da esperança que Jesus nos dá, né? Que é a salvação, a vida eterna. E é a única esperança verdadeira que a gente tem, né? Não tem muita esperança em outras coisas. Mas, às vezes, a gente não deixa nós mesmos percebermos aquele clima, aquele momento propício. Não que em casa a gente não possa meditar, não possa orar, não possa louvar, mas na igreja a gente está fazendo isso tudo em comunhão, e é mais uma das coisas, né, que agrada a Deus. Então, na igreja eu consigo me isolar, assim, tirar da minha mente aqueles meus afazeres, tudo que eu tenho que fazer na semana, tudo que eu tenho que estudar, todas aquelas coisas que me trazem aflição, eu consigo deixar um pouco de lado, né? E aí, quando eu não consigo, fica como se eu estivesse indo a qualquer outro lugar, né? Então, a gente precisa, mesmo a igreja sendo um local de paz e de esperança, a gente também precisa se concentrar e precisa deixar o mundo de fora, né, da igreja, para conseguir sentir isso, a esperança. Há no verso 26, na realidade, uma coisa que chama muita atenção. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Júlia, há um ensino bíblico permanente aqui na igreja de Antioquia. Na igreja, ou a igreja é só festa, é só celebração, como todo mundo fala, é isso? Ou o ensino bíblico, ele é fundamental junto com a oração, junto com a adoração, junto com todos os outros? Sim, eu acho que o ensino bíblico ele é permanente. Ele tem que ser permanente, porque a igreja é exatamente para isso, né? Você vai na igreja para aprender mais de Deus. Não é um clube social que você vai para ver seus coleguinhas e sair para comer depois do culto. Embora seja muito bom. Nada de errado com isso. Porém, não é... Mas você já vai comer crescido muito mais, né? Vou ter crescido no Espírito Santo. Muito bem, pastor. Para os lados e no Espírito. Exatamente isso. E é interessante, porque isso demonstra
A gente pode ouvir uma pregação sobre um mesmo tema, um mesmo capítulo várias vezes, mas Deus sempre vai falar de formas diferentes ao nosso coração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então ela penetra exatamente bem na nossa alma e ela produz em nós essa questão de que, uau, isso é novo, eu nunca tinha visto por esse lado. Então ele provoca esse sentimento. Eu acho que na igreja o ensino bíblico ele é permanente, mas a igreja ela é mais do que só Bíblia. A gente consegue perceber em Antioquia que eles eram muito ligados às questões sociais, de ajudar o próximo, os necessitados. Então é claro que a igreja ela vai assumir outros discursos nesse tempo, porém o principal é o ensino bíblico, né? Porque ele que promove o crescimento espiritual. E precisamos aprender muito mais. E eu acho, só intrometendo na pergunta, mas eu acho interessante que a gente entendendo o contexto e vendo, por exemplo, que a gente trata de uma igreja entre os gentios, esse ensino bíblico ele se torna ainda mais importante, porque aquelas pessoas não tinham talvez a noção que os judeus tinham. A noção que os judeus já tinham, prévia. Então o desafio era ainda maior, eles precisavam ajudar aquela comunidade a entender o porquê. Jesus é o Messias. E Messias, o que é isso? Da onde veio? Então eles tinham um desafio realidade hoje, que é a nossa realidade, né? Às vezes as pessoas que não têm nenhum conhecimento da história e não conseguem entender o pano de fundo, não acham que não precisa estudar a Bíblia. Mas quanto menos você entende, mais você tem que estudar para que você consiga entender a amplitude, a magnitude do que de fato Jesus significou e do que ele representa para a gente, né? Essa era uma realidade aqui, um desafio. E quanto mais tempo passamos, quanto mais distantes historicamente nós estamos daquela realidade, mais a gente tem que estudar para a gente ser capaz de entender com profundidade aquilo que o texto quer dizer. E eu quero lembrar que Barnabé ensinou a Paulo e Barnabé e Paulo ensinaram a outros. Esse ensino ele vai de um para o outro e vai multiplicando assim este ensino tão precioso. E aí, Eduardo, a gente verifica que a igreja de Antioquia vai crescendo uma vida de cada vez. Alguém já disse que a gente tem que mudar o mundo, a igreja deve mudar o mundo uma pessoa por vez. Ou seja, a salvação ela é individual e pessoal, mas a salvação pessoal interfere em toda a sociedade. E assim a igreja foi crescendo de um a um. Hoje a gente tem visto muito de crescer em massa, tudo em massa, milhares e milhares. Mas eu creio que uma das grandes lições dessa igreja de Antioquia é essa importância do retorno à individualidade para fazer diferença na coletividade. Você concorda com isso? Concordo, e é aquela história, né? De grão em grão, galinha enche o papo. E assim, eu tenho estudado muitas coisas assim, no âmbito financeiro também. Quando a gente olha, por exemplo, o quanto é poderoso o juro composto, aí se você olhar, tá, mas como é que começa? Começa em um mês você tendo um ganho ali em cima de uma parte. Aquela parte que multiplicou também vai ter o crescimento além da primeira parte. Então, tudo isso é a mesma coisa aqui na igreja. Um ganha outro para Cristo, esse outro vai ganhar mais um, mas esse primeiro ainda ganhou mais outro. No final das contas, você fala, caramba, da onde surgiu esse tanto de gente? Mas é isso mesmo, é algo além do que a gente possa imaginar. E a capacidade é que nem a gente falou aqui mais cedo, né? É Deus que capacita, e a obra vai ser feita com quantas pessoas forem preciso. Claro que hoje em dia a gente não vê uma conversão em massa assim, igual aconteceu ali com Pedro, né? Sim. Tantas pessoas, 3.000 pessoas assim de uma vez. Mas se for olhar, não é necessário, porque de uma em uma você chega a 3.000. Então, a obra parece ser lenta, mas não, ela é de grão em grão, mas ela é eficaz. E é progressiva. A gente vai observar na igreja de Antioquia essa vida na igreja.
A igreja ela era muito viva, as pessoas estavam participando, ajudavam os outros, aprendia aqui, evangelizava, aí crescia. A igreja estava muito viva. Eu acho um grande exemplo da igreja de Antioquia essa vivacidade. Pastor Mateus, essa vida. E eu pergunto isso, eu vi hoje uma expressão com o pastor Fernando Brandão, que eu achei muito interessante. Ele disse que ele prefere uma pessoa disciplinada a uma pessoa empolgada, porque empolgação passa. E a disciplina, quem é disciplinado ali, ele permanece, inclusive quando a empolgação passa. Achei bem interessante isso. E essa igreja, ela foi firme, né? Ela caminhou firme. Essa vivacidade, ela deve ser buscada na nossa própria igreja. A gente já foi, eu creio que todo mundo já teve essa experiência de falar, nossa, essa igreja aqui está morta, ou essa aqui tal. Mas isso é difícil de medir, não é uma questão de volume de som, mas é uma questão de vida com Deus. Como é que é isso? Eu acho, para mim, um dos maiores termômetros dessa vida é o quanto Jesus faz parte do nosso vocabulário, o quanto Jesus faz parte das minhas conversas. Eu percebo que alguns cristãos mal tocam no nome de Jesus, passam a vida sem tocar no nome de Jesus, tocam os seus dias, seus negócios, enfrentam seus problemas, sem se lembrar de Jesus e sem falar dele. Mas para mim o que mais chama atenção e o que mais me faz ter a percepção de que alguém tem esse vigor, essa vida, esse entusiasmo, é a disposição daquela pessoa de o tempo todo falar de Jesus. Tudo e qualquer circunstância é oportunidade para falar de Jesus, ou pensar em Jesus, ou o que Jesus tem a ver com aquilo, né? Mas muitos cristãos, talvez nessa tentativa equivocada dos nossos dias de tentar passar despercebido no meio da multidão e de não querer se indispor com ninguém, nós vamos tirando Jesus da conversa e a gente começa a falar de energia positiva, de sorte, falamos de qualquer outra coisa. De signos. Cara, nossa, um negócio que me mata é quando eu vejo um crente postando coisa de signo. Era bom aquela época que dói falava, na alma. Porque meu signo é Jesus. Essa época era boa. As pessoas ficam por aí postando coisas sobre si. Não é possível. Em que igreja você está indo? Astrológica de Jesus Cristo. E falam de tantas coisas, mas Jesus não faz parte do vocabulário. Agora tem outras pessoas que incendeiam. Você está conversando com aquela pessoa, o tempo todo ela fala de Jesus, porque Jesus fez isso na minha vida, ele me transformou assim, e ele realizou isso, ou eu aprendi isso com ele. É isso que transmite vida. O que eu vejo aqui, eu vejo um grupo de cristãos, um grupo de discípulos que mudou de cidade, como a gente já conversou, sem pretensão. Eles não foram para lá com um plano estratégico de plantação de igreja, em grupos estratégicos, com coordenação, supervisão. Eles não tinham nada disso. Eles tinham vivência com Jesus. Tinha uma mensagem. E aí o texto vai dizer que eles começam a anunciar aos gentios. Eles mudaram de cidade e eles começaram a anunciar para os gentios sobre Jesus. Eles começaram a falar. Eu acho que a principal vida e empolgação que nós podemos demonstrar hoje é voltarmos a falar de Jesus. Que Jesus seja uma palavra que saia o tempo todo da nossa boca, que ninguém tenha dúvida se nós somos crentes, porque nós falamos de Jesus. A gente se surpreende com as pessoas de vez em quando. Nossa, fulano era crente? Para você se surpreender se alguém é crente ou não, é porque você nunca ouviu falar de Jesus. Então eu acho que isso transmite vida. Jesus fazer parte do meu vocabulário, das minhas conversas cotidianas, isso é um bom termômetro. Quero dar uma contextualizada, trazer um exemplo que aconteceu no passado nos Estados Unidos. Na realidade, Martin Luther King foi um pastor batista que defendeu exatamente a questão do direito contra o preconceito contra os negros nos Estados Unidos, quando vivia um auge disso.
E o célebre, talvez um dos discursos, uma das mensagens mais conhecidas da história da humanidade foi essa, em que ele diz: eu tenho um sonho. Todo mundo estava esperando uma mensagem político-social, e foi. Ele estava aí em Washington, diante de uma multidão de pessoas, e eu quero lembrar, na década de 60, os microfones deviam ser horríveis, o som pior ainda. Mas aconteceu... Ele era um pastor batista. Ele era um pastor batista. Sabia falar sem microfone. E me chamou a atenção uma coisa que pouca gente sabe dessa história. Quando ele pega a palavra, muita gente falou antes, mas quando Martin Luther King pega o microfone para falar, um dos seus amigos e assessores ali cutuca quem está do seu lado e diz assim: eles não sabem, mas agora todos eles vão à igreja. Eu achei isso genial demais. Imagina o camarada juntar uma multidão de pessoas que não estavam ali, mas porque tinham crentes no Senhor Jesus, ali era uma igreja. E então Luther King começa assim: digo-lhes, pois, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, eu ainda tenho um sonho, e um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença, considerando essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais. E ele vai terminar esse sermão, discurso assim: finalmente livres, graças a Deus Todo-Poderoso, somos livres, finalmente, citando o antigo hino. Essa realidade da igreja eu vejo que é muito real em Antioquia, e eu creio que pode ser em nós também. E aqui vale a última pergunta para cada um de nós, peço respostas breves. Enfim, aqueles que estavam lá fizeram Antioquia, uma cidade gentia, se tornar uma igreja naquele lugar. Nós, como igreja, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Jesus Cristo estará. Nós podemos ser essa igreja? E melhor, será que as pessoas que nos ouvirem, alguém pode cutucar o outro atrás e dizer: eles não sabem, mas agora eles vão para uma igreja? O que você acha, Eduardo? Eu acho que a igreja é muito mais do que paredes, né? Então, em qualquer lugar que você esteja, dentro de um ônibus, puxando papo com alguém do seu lado, você falar de Jesus, ali se tornou igreja. Então, qualquer oportunidade que você tiver, que surgir ali para você, é uma oportunidade de falar de Cristo e anunciar o seu evangelho. Então, não tem limite para isso. Qualquer lugar, eu acredito que a gente possa proclamar e crescer ainda mais o reino de Deus aí. Júlia? Eu acho que sim, e acho que mais do que falar, precisar abrir a boca, nós temos que ter um testemunho ao ponto das pessoas chegarem e perguntar: você é um cristão? Se tem uma pergunta que enche o meu coração, é quando alguém fala assim: você é crente, né? Sem eu nunca ter falado de Jesus, eu falo assim: sim, eu sou crente. Que bom que deu para perceber que eu sou crente. Né? Então eu acho que a gente precisa demonstrar pelas nossas atitudes ao ponto das pessoas perguntarem: essa pessoa é diferente, tem algo nela que é diferente, que é Jesus. Jéssica? É o que eu estava pensando em falar também, Júlia. Muitas vezes as pessoas, o crente fica como chato, porque fala, né, fala demais, aponta os erros e não sei o quê. Eu acho que nós devemos saber pregar em cada local que a gente vai. É difícil, mas faz parte da nossa vida cristã. Adaptar ao público, né? Como a gente vai falar de Jesus, seja com palavras, seja com ações, seja, não sei, da forma mais óbvia, falando diretamente, seja da forma mais indireta, né? Sendo uma pessoa diferente. Eu tenho uma experiência que no trabalho, eu trabalhava numa emergência, né, numa UPA,
E chegavam vários tipos de pessoas com vários tipos de problemas. Uma vez, uma menina muito jovem chegou com uma tentativa de autoextermínio e eu fiquei muito chateada com aquilo. Eu vi a menina mais nova que eu. Todo lugar que eu vou trabalhar, eu sou sempre a pessoa mais nova que está ali, né? Então, eu vi uma menina mais nova que eu tentando realmente, né, se suicidar-se. Se suicidar, não existe, né? E aí eu fui falar com ela. Falei, gente, eu preciso falar alguma coisa com ela. E aí eu fiquei incomodada para falar sobre Jesus com aquela menina. E eu não sabia como eu falava. Uma pessoa desconhecida, uma pessoa que estava em dor, em sofrimento. Muitas vezes no hospital, as pessoas que vão atender ficam falando que é frescura, que quer chamar atenção. Mas eu decidi ali agir diferente do padrão do que eu costumo agir, né? Eu não gosto de ser essa pessoa muito direta, assim, que fala Jesus, Jesus, Jesus. Eu gosto mais de mostrar, né, pela minha vivência, pelo jeito que eu lido com as coisas e tal. E aí eu falei com ela sobre isso. Eu falei, você conhece Jesus? Você tem uma religião e tal? Eu conversei com ela. E assim, não dá para saber o que aconteceu depois, porque no pronto-socorro são coisas pontuais, a gente resolve o problema daquele momento ali. Então, naquele momento ali, ela ouviu e foi isso que aconteceu. Então, em cada momento, a gente é tocado pelo Espírito Santo para agir de uma forma diferente, né? Eu acho que a igreja toma conta da cidade quando a gente para de separar o secular e o santo, e aquilo que é espiritual. A gente se acostumou a separar. A minha vida espiritual é uma coisa, minha vida secular é outra. Uma coisa é o trabalho, outra coisa é a igreja. Ainda que a gente não fale, mas fica expresso em algumas ações, né? Em algumas coisas, isso eu não faço aqui, isso eu não falo ali, isso eu só faço na igreja, ou isso não pode na igreja, no sentido de que existam ambientes onde algo seja apropriado, e pensando no nosso caso, Jesus é apropriado para o ambiente da igreja, talvez não para fora do ambiente da igreja. E se a gente vive assim, a igreja vai ser sempre um gueto, e as pessoas que quiserem ouvir de Jesus vão ter que ultrapassar as barreiras, entrar dentro do templo, sentar num banco para ouvir uma mensagem. E talvez seja isso que tarde tanto essa propagação do evangelho com mais eficácia, né? Às vezes as pessoas esperam que o pastor evangelize os amigos por elas, né? Quando às vezes as pessoas pensam em evangelizar, eu vou chamar o fulano para vir na minha igreja, sentar no meu banco e ouvir o meu pastor pregar. Mas eu posso, através do meu testemunho, das minhas falas, da minha experiência de vida, ser cristão e testemunhar de Jesus como a igreja de Antioquia fazia, né? Então, se a gente quebra essa separação, a igreja alcança as pessoas lá fora passa a ser igreja também. Agora, se a gente coloca a parede, a igreja fica presa dentro do nosso ambiente. Tem uma música de coro que diz assim: quando alguém olhar para mim, que possa ver Cristo. Na igreja de Antioquia, eles olharam para aqueles grupos e disseram e chamaram eles de cristãos. Eu fico pensando qual foi o primeiro momento em que foram chamados de cristãos. E como aquilo deve ter impactado de início a igreja, e depois como isso virou o nome de um crente. São seguidores de Cristo. Então, que a igreja de Antioquia nos ensine, e assim todo o livro de Atos continue a nos ensinar a respeito da igreja. Gente, nossas despedidas finais, chegamos ao fim do nosso podcast. Sou Mateus. Gente, fiquem com Deus, continuem acompanhando os nossos estudos e vamos aprender mais sobre igreja. Tá muito legal esse estudo de Atos, segue aí com a gente. Valeu, obrigada a todo mundo. Foi muito bom estar aqui hoje. Tchau, até o próximo episódio. Tchau, até mais, até o próximo. Muito bem, que Deus abençoe a todos. Até o próximo Observatório.